Meu amigo, olha, deixa eu fazer um trocadilho com a capa da Cruzoé, porque eu acho que é um trocadilho infame, mas necessário. Um homem que não comete extremo engano algum é aquele que escreveu essa matéria chamada Extremo Engano, que faz justamente uma alusão aí a termos um tanto quanto que equivocados que têm sido utilizados aí pelos colegas para poder definir as correntes políticas que estão aí tendo que algumas correntes políticas que cresceram na Europa e, enfim, nesse ano de 2024. Meu caro Duda Teixeira, eu li hoje a tua matéria pela manhã cedo, enquanto eu estava ali fazendo os meus exercícios matinais, e achei interessante que a tua abordagem ela parte justamente desse ponto. Criou-se um vício de dizer que extremo é qualquer coisa que difere daquilo que você pensa é algo extremo. O que você conta pra gente que não é bem assim, não é, Duda? Exato, Wilson. Eu trago o que define, né, tanto a extrema direita quanto a extrema esquerda. Já existe, né, uma literatura científica sobre isso. Um dos principais caras aí que se debruçou sobre essa história é o Cas Mudde, que é um cientista político holandês, dá aula na Universidade da Geórgia, e ele traça ali uma distinção entre o que é o partido radical e o que é o partido extremista. Os dois vão ter essa retórica de nós contra eles, que a gente vê aqui também no Brasil, né? Tanto com Bolsonaro quanto com Lula, mas o extremista é aquele que realmente vai contra as instituições, né? Então, que tem um plano e um objetivo que é de sepultar a democracia, né? Uma outra característica que também a gente discute na matéria é que, uma vez que eles têm essa compreensão do mundo, os partidos extremistas também eles recusam fazer alianças, né? Então, também é uma outra característica que ajuda a gente a definir o que é o partido extremista, né? Que é um passo além do partido radical, simplesmente. E a gente está trazendo essa capa porque esses dias todos teve muita gente, principalmente ali falando da eleição na França, eleição legislativa em 2 turnos. No primeiro, o partido Reagrupamento Nacional da Marine Le Pen saiu muito bem, e aí teve o alarmismo todo falando: olha só, a o partido da Marine Le Pen é um partido antissemita por causa do pai dela, eles são contra a democracia, eles são contra os imigrantes. Mas é um partido que já tem depurado há bastante tempo, né? Até a gente tem uma matéria do Alexandre Borges comentando esse refinamento que teve, ou moderação, tanto no reagrupamento nacional da Marine Le Pen na França, quanto no Irmãos da Itália, da Giorgia Meloni, ah, lá em Roma, né? Enfim, mas a questão toda aí, que eu acho que é onde a gente mais pega, Wilson, é que esse alarmismo foi só para um lado, foi só para a direita, né? E não se vê, o alarme não se soou quando apareceram as ameaças da extrema esquerda. O Jean-Luc Mélenchon, que teve o partido dele, o França Submissa, muito bem votado nessas eleições, ninguém falou da ameaça que esse sujeito representa, né? Ele que, aliás, é um admirador do Maduro, defendeu o Hamas, o ataque do Hamas a Israel. E estou falando aqui do Maduro e do Hamas porque também são grupos ou um ditador que também desprezam totalmente a democracia, né? É claro que apoiar Maduro, apoiar o Hamas, não é por si só uma característica que já permite a gente dizer que o sujeito é extremista. Mas o Mélenchon tem um plano ali, né? Ele tinha um Sim. projeto de fazer uma constituinte na França que é uma coisa assustadora. Então, enfim, a grande questão aí da matéria é: tá certo a gente acionar o alarme quando vem ameaça da direita, da extrema direita, mas a gente também tem que acionar o alarme quando a ameaça vem da extrema esquerda. Depois a gente vai tocar um pouco mais nesse assunto,
porque eu quero depois a participação do nosso grande Alexandre Borges para a gente poder tocar um pouco mais nesse sentido. Duda, temos uma reportagem do Gui Mendes chamada a ENB Par. Existe uma estatal dos encostados, é isso, rapaz? A NBPAR foi criada para gerenciar tanto o Itaipu Binacional quanto a IND, né, que são as usinas nucleares brasileiras, né, Angra 1, 2 e 3. Por que foi formado? Porque a Itaipu, por ser binacional, e as usinas de Angra, por serem energia nuclear, você não consegue privatizar essas unidades, e aí criou-se uma holding, onde você consegue diluir as ações do Estado, e foi uma questão ali meio que quase protocolar, essa criação da NBPAR. Mas a NBPAR tem 139 funcionários, e o Gui Mendes fez ali uma boa investigação, trazendo um monte de caso de nepotismo, né? De indicação de presidente, de senador, de ex-prefeito. Então, era uma estatal que não tinha muito. Tinha uma razão bem ali estreita, né, para existir, não tinha muita função, mas uma vez que foi criada, acabou virando esse super cabide de emprego, e aí tem boas histórias que o Gui Mendes trouxe para a gente aí. Agora, ainda na edição dessa semana, meu caro Dudu, temos aqui uma entrevista, volta para cá, Wilson, volta para cá, isso, meu garoto, tá pensando o quê? Né? Fazer duas coisas ao mesmo tempo não é fácil, né? Cérebro, às vezes dá um tilt. Temos aqui uma matéria do Caio Matos falando sobre o Hezbollah. Precisamos falar sobre o Hezbollah? A gente tem falado muito do Hamas, obviamente, porque está tendo uma guerra aberta, declarada na faixa de Gaza, mas o ponto aí é a gente abrir o olho para o Hezbollah. O Hezbollah é aquele grupo terrorista libanês, xiita, financiado, treinado pelo Irã, e o Hezbollah tem um arsenal muito maior do que o Hamas, do que o arsenal que o Hamas tinha no começo da guerra, né, em outubro, e o Hezbollah está disparando um monte de míssil contra Israel, né? Até a gente teve um casal que estava dentro do carro na terça-feira e os dois morreram quando cai um foguete em cima do carro deles. Então, ali é uma matéria para a gente mostrar que o Hezbollah, ainda que não seja uma guerra declarada, né, é uma questão, é um conflito super importante. Tem muitos analistas israelenses que falam: olha, em algum momento essa guerra vai virar mesmo, vai ser uma guerra aberta. A questão só é quando vai acontecer, não é ainda. Agora, é impressionante esse potencial que o Hezbollah tem e que está colocando em ação, né? E como tem pouca gente falando sobre isso, a gente achou que era bom a gente mostrar essa questão. Outra questão que a gente mostra nessa edição é que existe uma Faria Lima carioca. Não existe, mas é um projeto do Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro. Ele fez um videozinho engraçadinho na semana passada, ele que aparecia ali com um coletezinho, falando ali meio que fazendo uma brincadeira com o pessoal aqui da Faria Lima em São Paulo, mas resumindo a história é que tem uma possibilidade realmente de voltar a ter uma bolsa de valores no Rio de Janeiro. O Rodrigo Oliveira, que estava com a gente agora ali, considera que isso é uma coisa boa, né? Que tem ali. A gente já teve uma bolsa de valores no Rio, não deu muito certo. Ele explica também por que isso aconteceu. Teve todo o caso do Narras. O cara aparecia lá vendendo e comprando as ações, então isso acabou atrapalhando muito a credibilidade da bolsa. Mas ele vê que, de repente, ter um renascimento aí pode ser uma boa, um bom empurrão aí para o nosso sistema financeiro brasileiro, né? E, Duda, uma pergunta que eu te faço, que inclusive você responde na entrevista da semana, ou pelo menos tenta respondê-la.
por que diabos a democracia brasileira não morreu? Tá, bom, primeiro por causa da gente aqui, né, a gente tem uma sociedade civil que é super, forte, né, isso foi a capa da Cruzoé da semana passada, Uhum. mas a questão é a seguinte, o Carlos Pereira, que é um professor da Fundação Getúlio Vargas, ele escreveu um livro com esse título, Por que a democracia brasileira não morreu, fez isso com o Marcos André Mello, que é um outro professor de Pernambuco, eh, e é uma resposta àquele livro do Como as Democracias Morrem, né, do Steven Levitsky e do Daniel Ziblatt, que virou um best-seller mundial, aquela historinha todo mundo conhece, o Bolsonaro, o Viktor Orbán, Uhum. eles são aqueles caras que destroem a democracia por dentro, porque eles são eleitos, e aí a extrema-direita, né? É E aquela aí, mesma conversa, né? Aquela é, mesmo papo. o que o Carlos e o Marx fizeram, eles pegaram ali a literatura científica mesmo, e aí eles falam, olha, a democracia ela é mais resistente do que a gente imagina, né? E para você realmente conseguir destruir uma democracia, você precisa. Bom, ele diz ali que a democracia, quando ela é de um país rico, né, você tem várias elites que influenciam o poder, ou então quando a, eram dois preditores de democracia, deixa eu lembrar, país rico e mais um, Nossa, esqueci. calma, Duda, É, calma. Vamos. Não criemos cânico, como diria aquele é. personagem. Bom, Calma. segundo vocês vão ler na entrevista, né? Mas ele fala que é muito difícil acontecer. Quando o Steven Levitsky e o Daniel Ziblatt eles fazem esse livro, eles fazem até um ranking dos populistas do mundo, e o Jair Bolsonaro, por exemplo, vai super alto lá nesse ranking como uma grande ameaça à democracia. Mas você vê, a democracia brasileira resistiu e é o ponto que eles trazem aí, não só a brasileira, mas outras tantas, né? É muito difícil um populista conseguir destruir a democracia e a democracia brasileira está viva aí por causa disso. Porque, inclusive, eu fiz esse sinal aqui, gente, só porque normalmente quando você tem a tela, né, o full screen com o outro entrevistado, é o sinal que eu dou pro Mateuzinho para poder voltar para a tela. Mas o que o Duda falava, eu vou pegar um trechinho aqui da entrevista, é que há um casamento muito estável entre capitalismo e democracia. Então, assim, nos países mais pobres, você há uma tendência, né, a que as elites predatórias se perpetuem no poder sem integrar a grande massa da população, mas o Brasil está acima desse patamar, né? Então, porque também tem essa questão, não é, Isso. Duda? Quer dizer, democracia também vale dinheiro. Então, assim, então o capitalista ele não quer perder dinheiro. Então, É. não faz sentido você também endossar, por exemplo, o golpe de Estado ou governos extremamente populistas, né? Se você É. tem esse risco de perder dinheiro, né, Duda? Se você é um país mais pobre, geralmente você só tem uma elite, você só tem um produto. E aí, de repente, é mais fácil você ter um cara, um populista ligado a essa elite e domina o país inteiro, né? No Brasil Uhum. não tem a chance disso acontecer. Mas eu lembrei qual que era o outro preditor, tá? Que é quando você tem mais de 3 eleições seguidas, muito disputadas, em que você não consegue prever o resultado final. Então, o Brasil já tem eleição não sei a conta, mas desde 1980 e tantos, né? Então, assim, é uma eleição depois da outra, então fica aí mais difícil a democracia ceder quando já tem essa experiência, né? Imagina a democracia americana, então, né? Que já tem, a gente está no 46º presidente eleito democraticamente, né? Direitinho, a cada 4 anos, né? Que você tem eleição. Então é mais difícil. Bom, ele também acha que a democracia americana não tem nenhuma chance de ser derrubada, porque não só os Estados Unidos é um país super rico, como tem essa tradição de eleição. Inclusive a Nara Machado tem que até brinca aqui no chat, né? Até faz essa consideração no chat, não sei se é em tom de brincadeira ou se ela pergunta de forma séria. Vivemos numa democracia? Nara, essa é uma grande pergunta. Temos excessos, abusos, mas eu acho que ainda vivemos em uma democracia. Deixa eu chamar, como esse programa ele é democrático, deixa eu ver se eu consigo já chamar o nosso grande Alexandre Borges, porque eu queria que ele comentasse a matéria dele também da Cruzeiro dessa semana. Nosso grande Alexandre, seja bem-vindo. Wilson, Duda, a todos. E
Vamos comemorar, vamos começar comemorando que a gente vive, sim, numa democracia, obviamente, né? Então, pelo amor de Deus, entendeu? Não, eu Boa. queria chamar É aquela galera que diz assim, né? Meu Deus, não se pode mais tentar dar golpe de Estado que vocês já reclamam. Não se pode mais usar a BIM para espionar adversário político que vocês reclamam. Não se pode mais matar 700 mil brasileiros dando vermífugo que vocês já reclamam e tal. Enfim, mas vamos lá. Não, mas então, normalmente esse bloco da Cruzoé eu fecho muito com o Duda, mas já queria trazer logo o Alexandre para a gente depois emendar falando sobre as eleições lá nos Estados Unidos. O Alexandre ele escreveu uma matéria chamada Radicalmente Moderadas, falando justamente sobre a política italiana e sobre complementando a capa da Cruzoé, né? Justamente fazendo essa referência. Aí, francesa. Fazendo justamente essa referência, eu até, inclusive, hoje pela manhã elogiei o Alexandre pela matéria, porque traz essa reflexão, né, olha, quer dizer, complementando aquilo que o Duda já falava sobre a capa. Para tudo virou extrema esquerda. E, por exemplo, lá na França, a Jean-Marie Le Pen já fez vários movimentos e falou, olha, peraí, eu não sou tão extremista assim, meu pai apoiava nazismo e eu tô fora desse angu. É um pouco por aí, né, Ale? É isso. Então, o que o texto tenta trazer é mais fatos e menos gritaria. Né? É muito da função da gente, da Cruzoé, do antagonista no debate público. Né? A gente tenta sair do barulho, sair da gritaria e tentar mostrar com fatos o que realmente as coisas estão acontecendo, até para o nosso leitor tirar a conclusão que quiser. Então, essa matéria ela foca nessas duas figuras, na Marine Le Pen e na Giorgia Meloni. A Giorgia Meloni é a primeira-ministra da Itália, e a Marine Le Pen ela foi bem votada, chegou ao segundo turno da última eleição para presidente na França, em 2017, e ela é candidatíssima a presidente da França na próxima eleição, em 2027. Em 22 também. Então, assim, você tem uma mania de muita gente ficar extrema direita, quando, na verdade, é muita gente que quer tirar do debate público todo mundo que não é de esquerda. Né? Quer dizer, você quer, dentro dessa visão liberal progressista, liberal no sentido americano, não no sentido brasileiro, enfim, você tem muita gente que, inclusive, desenvolve teses que eu acho particularmente abjetas, de dizer que até a centro-direita não devia ser aceita, porque a centro-direita é como se fosse uma droga de entrada para drogas mais pesadas, que é a extrema-direita. Isso é uma grande bobagem, em primeiro lugar. E depois eu trago a trajetória, as declarações e tudo que Giorgia Meloni, que está no poder, né, e pode ser avaliada, e Marine Le Pen, elas trazem para a política. E se você pode não gostar delas, não tem problema nenhum, isso é uma democracia. Lá também, aqui e na França e na Itália. Mas isso não significa que você precise entrar nessa conversa fiada de que elas são extremistas, porque elas não são. E aí o que acontece? Da onde vem essa história? Vem de uma maneira, na minha visão, canalha, de fazer a análise política, quando se pega, por exemplo, a história da Marine Le Pen e cola na história do pai dela, como se ela fosse responsável pelas posições do pai dela de 20, 30, 40 anos atrás. Quando ela comprou uma briga com o pai, ela expulsou o pai do partido, ela mudou o partido de nome, ela fez um expurgo de todos os velhos malucos antissemitas do tempo do pai dela, e ela dá declaração atrás de declaração, mostrando que ela se diferencia, ela faz questão de muito claramente se diferenciar do pai dela, que era, sim, o pai dela um cara extremista, racista, antissemita, enfim, o pai dela era tudo isso, sim, mas ela não é. E no caso da Giorgia Meloni também. O partido dela, os Irmãos da Itália, é um partido que recebeu do MSI algumas pessoas que a imprensa fica tentando colar fascismo. O que aconteceu? Esse partido, o MSI, ele foi fundado em 1946, quando a guerra acabou, quando o seu Mussolini já tinha sido pendurado de cabeça para baixo.
Essas pessoas que eram da direita italiana, elas foram buscar abrigo num partido democrático. Então, assim, você tinha lá em 46, nós estamos falando de 80 anos atrás, algumas pessoas que vinham do fascismo italiano, sim, o fascismo acabou, o Mussolini morreu, e algumas dessas pessoas resolveram fazer uma transição e foram para a democracia. Se passou, foram 80 anos isso. A Giorgia Meloni, por ela ser de direita, e é óbvio que, assim como a direita da Alemanha paga um preço até hoje pelo nazismo, a direita italiana até hoje paga um preço pelo fascismo. Mas isso não quer dizer que a Giorgia Meloni seja fascista, que o partido dela seja fascista. E não são. Então, também, a matéria, só para terminar, a matéria traz, então, as posições, um resumo da maneira como a imprensa tratou as duas, mas também quais são as posições, as políticas e as ideias das duas, para, de certa forma, trazer fatos para contrapor narrativas. Como a gente sempre fala, né? Como diria aquele grande filósofo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A edição dessa semana tem também textos do Leonardo Barreto, Ivan Santana, Rodolfo Borges, Josias Teófilo, Orlando Torceto Júnior, Jerônimo Teixeira. Essa edição de Cruzoé, a edição número 323 da revista Cruzoé.